E aí, estilizetes, vamos para a nossa aula da Maratona Ninja. Deixa eu colocar aqui a legenda. Olha o assunto de hoje. Como fazer uma aula dinâmica e instigante. Voltada para a costura, claro, tá? Então, assim... Ai, deixa eu fixar, peraí. Fixar comentário. Tá. Então, o que eu quero mostrar aqui nessa aula, tá? Como é que a gente faz uma apresentação legal que quebra o gelo? Porque muitas vezes a gente recebe alunos que não. Oi, Maria Eugênia! Muitas vezes a gente recebe alunos que têm muita vergonha, que são inseguros, e a gente precisa, assim, acolher eles de forma que eles não percebam que a gente percebeu que eles estão com vergonha. Principalmente quando são crianças muito pequenas, tá? O que mais que eu vou mostrar? Eu vou falar aqui, ó. Será que a gente entrega um kit semi-pronto ou deixa a criança fazer do zero? Como é que ensina a economizar tecido de maneira que elas compreendam? Qual é a importância de intercalar atividades longas com curtas? E por que não se deve fazer uma atividade a cada aula, tá? Se der tempo depois... E aí, projeto segura, tudo bem? Se der tempo depois, eu vou fazer... eu vou falar sobre como é que a gente introduz os materiais, tá? Que tem bastante coisa também para aula de amanhã. Então, vamos lá. Assim, ó. Primeiro de tudo, eu sei que quando eu abro a porta da Estilizó, elas chegam muitas vezes acanhadas, muitas vezes com medo. E eu preciso, assim, mostrar que elas são muito bem-vindas e que não tem problema se elas errarem. Principalmente quando chega numa turma que já tem um monte de gente que já costura. Porque às vezes elas entram na metade do ano, né? Isso é uma coisa que... não diga não pra uma aluna que quer começar com a turma em andamento. Principalmente no começo. Tu não pode ficar negando alunos, não, eu só vou aceitar quando começar uma nova turma. Porque senão tu perde oportunidades de matrícula, né? E eu acredito que principalmente nesse período agora, pós-crise, ninguém vai poder ficar negando aluno. Então, assim, como é que eu faço? Elas chegam e aí eu falo para todo mundo se apresentar e eu digo: olha, a fulaninha ali começou faz poucas aulas, ela também não sabia costurar. Eu vou mostrando que há pouquinho tempo atrás as colegas também não sabiam nada, entende? Que aí ela já vai se sentindo mais em casa. Então, eu também me apresento, né? Eu faço todo mundo se apresentar e também eu me apresento, mas assim, ó, bem breve, não preciso ficar esperando, sabe? Ficar contando muita história e tal, porque senão perde o foco da aula. Então, tá, alunos inseguros ou com medo. Daí eu pergunto assim, quando é uma aula que tá todo mundo começando, eu pergunto, alguém aqui já costurou? Aí, obviamente, algumas levantam, outras não. Aí umas falam, eu já com a minha avó, eu já com a minha mãe. E as que não levantam o dedo ficam se sentindo assim, ai, e agora? Eu não sei. E aí, olha a frase chave. Eu digo assim, gurias, oi amor. Eu já acabei tudinho, já consegui. Muito bem. Daí eu digo assim, o Gabriel tá lá fazendo tema virtual. E aí eu digo assim, ó, quem nunca costurou na vida, que maravilha, não tem problema nenhum, porque a prof até acha melhor que não tenha costurado, porque assim vocês não aprendem com vícios. E quem já costurou com a sua avó, com a sua mãe, sei lá, vai aprender agora, talvez de uma outra maneira. A começar pelo jeito que enfia a linha na agulha. E aí eu mostro a maneira que eu enfio, que é a maneira profissional. E eu falo, possivelmente a vovó ensinou assim. Elas, assim. Pois é, essa não é a maneira certa e tal. Então, assim, eu vou ensinando dessa forma para que elas se sintam acolhidas e, assim, não um peixe fora d'água, porque, só eu que nunca costurei, tá? Como é que ensina economia de tecido para as crianças? É assim, né? Elas nunca lembram de primeira. Primeiro que tu tem que fazer pensar. Como é que a gente faz para economizar tecido e tal? Porque se tu largar um papel desse tamanho assim, elas vão... Um papel não, um tecido. Elas vão chegar e vão colocar o molde no meio. É natural. E aí eu digo, será que se colocar no meio vai funcionar? Porque aqui assim, tu não vai depois ter tecido grande. Onde será que ia ter uma economia melhor? Aí sempre tem alguém que se liga e fala, é no canto. Então tá, no canto.
mas daí elas botam aqui. Eu digo, ó, será que não dá pra vir um pouquinho mais pro lado? Eu vou sempre mediando, eu não vou entregando a resposta na hora. É diferente de eu mediar e eu chegar e falar assim, gurias, para cortar o tecido, vocês têm que colocar num cantinho, desta maneira. A criança não vai gravar dessa forma, sabe? Claro que sempre a gente tem que dar uma repetida, só que desta forma eu tô entregando uma coisa pronta, uma solução, e ela não chegou naquela solução sozinha. Eu preciso fazer com que ela chegue sozinha, certo? Aí, às vezes, o tecido está assim, dobrado, né? E aí eu digo, e agora? Vamos lá, vamos cortar o molde. E elas posicionam aqui no canto. E aí é muito engraçado que eu digo, pois é, se posicionar aqui no canto, na hora que abrir o tecido, tu vai ficar com um buraco aqui, que nada mais é do que no meio, né? O canto, na verdade, é aqui e aqui. Então elas vão conseguindo entender. E eu também digo que a gente não pode... Só um pouquinho, Gabriel. A gente não pode riscar no lado direito do tecido. E eu falo, por que será, gurias? Aí essa parte elas sabem. Ah, porque aí pode ser, se riscar errado, né? E não tá com giz de alfaiate, tá com um lápis, alguma outra coisa estraga. Ah, muito bem. Então elas entendem, assim, eu fico bem feliz quando elas chegam na solução sozinhas, né? Claro, com a minha mediação, tá? Por que que eu não acho didático fazer uma atividade a cada aula? Porque, assim, eu não posso viciar a criança a fazer sempre... Cada aula leva um brinquedo para casa. Cada aula leva uma coisa produzida. Isso incentiva o consumismo, entende? Isso é uma coisa que ela fica naquela assim... Ah, eu vou dar uma voltinha no shopping, vou comprar um brinquedo. Não pode. E eu preciso, nas aulas de costura, ensinar que é demorado, vai desmanchar, vai se irritar e que mesmo assim a gente precisa persistir. Nada mais é do que persistência. E aí eu faço a primeira atividade, uma atividade curta, né? Geralmente fuxico, que eu falei nas outras aulas, para elas verem que elas conseguem, que é possível, porque elas já chegaram com medo, já chegaram com uma série de sentimentos, né? Então eu faço isso para que elas percebam, nossa, eu sou capaz. Depois, eu começo a dar atividades que levam 2 aulas. Daí eu intercalo com uma outra atividade de 1 aula. Depois, uma atividade de 3 aulas. Tem atividades que elas levam 4 aulas. Elas ficam ansiosíssimas. E é normal, porque eu preciso mostrar que elas têm que saber lidar com essa pressa, né? E no momento que elas fazem, assim, essa coisa de... Ai, Sora, hoje a gente termina? E eu falo, eu não sei. Vai depender do andamento de vocês. Às vezes vocês vão ter que desmanchar, e é normal. E tá tudo bem se não terminar nessa primeira aula. Quando eu vejo, assim, que é uma atividade, tipo assim, é fazer uma boneca completa, corpo, encher, né, fazer toda a montagem, roupa, cabelo, que eu sei que vai demorar 4, 5 aulas, eu já chego avisando, gurias, essa atividade vai demorar. Eu não quero que vocês fiquem nervosas porque não vão levar nada para casa nas próximas aulas. Falo bem a real, eu já preparo elas. É assim, é demorado, mas no final vocês vão ver uma coisa linda, que vocês vão brincar muito, que é uma boneca, ou que é um enfeite pro quarto, um abajur, um sei lá, tá? Então, quando eu preparo, eu vejo que a ansiedade delas já diminui. Elas vão sabendo lidar melhor com aquilo. Na hora que a gente começa a fazer, eu falo, ó, hoje talvez a gente vai terminar de costurar todas as partes do corpo. Hoje, talvez a gente termine de montar o corpo, né? Que é juntar tudo, juntar os membros. Então, cada aula eu mostro em pequenas tarefas, mas sempre dizendo que se não terminar, não tem problema, vai dar tudo certo. Cada uma tem o seu ritmo. Quem terminar mais cedo, azar, vai ficar repetindo o fuxico que nós fizemos na primeira aula, porque a repetição também, né, leva prática. E aí tem que ser o fuxico assim. Quero que pense e faça o fuxico sozinha e vão ver se lembra, porque ficar fazendo com a professora ditando aqui não é que decorou, né? Aí é só porque só tá executando. Então eu vou ensinando dessa forma e, sério, no final a gente percebe o amadurecimento delas, é muito incrível. Elas realmente, claro, pode ser momentâneo, mas elas realmente conseguem lidar com sentimentos assim
sabe? De dentro, aquela coisa, aquela pressa. E eu também falo pros pais que não pode, de jeito nenhum, ficar pressionando. Não queira que a tua filha vai sair uma super costureira e consertar todas as tuas roupas em casa e fazer roupa pra ela e economizar em compras, né, de lojas. Não é assim. Às vezes, o processo, ou seja, as atividades pequenas, podem não ter nenhum resultado no final. Só que elas interiorizaram e elas aprenderam, certo? E eu passo isso para os pais, para que eles não fiquem com aquela ansiedade. Eu tive um caso bem grave, assim, faz uns 6 anos. Uma mãe que chegava e ela me ligava e dizia: ai, mas olha só, eu quero comprar uma máquina de costura para ela. Ela falou que ainda não sabe costurar sozinha. Como assim, se ela já tá aí faz um mês? Um mês. E aí eu tive que dar um slowdown nessa mãe, né? Eu falei: olha só, não é assim. Isso que tu tá fazendo, essa pressa, não é legal. Ela vai ficar ansiosa. E dito e feito, a criança ficou ansiosa, saiu do curso. Porque ela dizia: ai, não consigo, minha mãe quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo. E isso não é saudável pro funcionamento psíquico da criança. Certo? Tá. Eu escrevi uma frase aqui que eu acabei de falar, né? Brincadeiras com linha e com instrumentos são vivências e tudo é um processo de aprendizado. Às vezes ela vai estar lá brincando com a linha só de dar nó. Deixa ela dar nó. Ela tá descobrindo como é que a linha se comporta. E ela pode passar 1 hora fazendo aquilo. Ai, não aprendeu nada. Claro que aprendeu. Tenho certeza que ela aprendeu. Ela aprendeu a mexer, a lidar com as diferentes gramaturas de linha, sabe? Ela ficou fazendo isso aqui, ó, sabe? Olha que lindo. Isso aqui é muito bom pra criança. Elas precisam desenvolver isso. Eu bato muito nessa tecla. Sério, Vanessa, a tua aluna comprou uma máquina de 2.000 e não costura. Pois e aí cabe a nós, como professoras, chegar e situar, sabe? Olha só. Te põe, vamos botar, aterriza, né? Planeta Terra chamando. Não é assim que funciona. Também digo pra não comprar máquina de brinquedo, né? Não precisa chegar e presentear com uma porcaria, que eu não sou a favor de dar máquina de brinquedo. Mas, uma máquina de 2.000 pra uma criança, não precisa. Dá uma máquina mecânica, mais legal. A criança vai conseguir, né, mexer ali com mais segurança de não estragar, né? Deixa eu baixar aqui um pouco. Exatamente, tem máquinas mais baratas. Vamos ver. Então, como é que eu introduzo os materiais? Então, eu já falei, né, que tem uma diferença de tu apresentar alguma coisa ou tu fazer uma mediação. Olha só, eu vou fingir que eu tô dando aula aqui pra vocês, como se vocês fossem as crianças, tá? Então, eu chego... Primeiro, eu tenho que ensinar que tem o material coletivo do ateliê e tem o material delas, né? Elas recebem um saquinho com um kitzinho básico, desmanchador de ponto, agulha, fita métrica, essas coisas todas. Eu tive uma aluna assim, ela queria fazer aula de costura criativa e a mãe mandava ela aprender modelagem, depois ela desistiu da aula. Horrível, pois é, horrível, é muito ruim. Quando o pai deposita ali na criança uma esperança de, né, sei lá. É muito, muito difícil lidar com isso mesmo. Então, elas recebem um kitzinho de material e eu ensino, ó, tudo isso aqui é o teu, tu vai trazer em todas as aulas, não pode esquecer, tá? Se tu esquecer, aí tem aqui do ateliê e aí eu mostro, ó, tá aqui, eu mostro tudo onde fica. E as canetinhas para desenhista, tal, fico mostrando. Tudo que tu precisar, vocês podem ali, não precisa chamar prof, levanta e pega. Estou ensinando autonomia, né? E, mesmo assim, eu preciso ensinar a cuidar do material da Estilizó. Porque é muito bom, né? Material coletivo é aquela bagunça. Então, eu digo, olha, tá vendo aqui os tecidos? Eles estão todos empilhados, olha só, bonitinho. Às vezes tem alguns tecidos específicos que eu que compro, né? Eu deixo ali na prateleira. Quando vocês vão pegar o tecido e o tecido tá lá na pilha de baixo, eu levanto os outros, tiro e coloco de volta. E olha como ele não fica bagunçado.
Porque já aconteceu em outras aulas de alunas mais bagunceiras que quando terminou a aula os tecidos estavam todos assim. E isso não é legal, porque sabe quanto tempo a prof demora para arrumar tudo? 1 hora para organizar e deixar assim bem bonitinho como vocês estão vendo. Vocês pegam o tecido e não precisa ir lá passar, não precisa nada, porque ele já tá aqui bem ajeitadinho. Agora, se ele tivesse todo assim, vocês não iam conseguir. Então eu fico mostrando que a prof fica organizando tudo depois. E assim elas vão entendendo que, poxa, alguém passa trabalho aqui para organizar esse material que é de todo mundo. Ok. Aí, para explicar esses outros materiais de costura, né, que para elas é tudo novo. Aí eu falo, coloquem na mesa tudo que vocês receberam. Aí elas olham ali, né? Tá. O que vocês conhecem? Separa. Aí elas separam o lápis, a fita métrica, a agulha, o alfinete. Acho que em geral é isso. E sobra o giz, que é um formato diferente, né? Um triângulo, geralmente, ou um retângulo, que elas nunca sabem para que é. O desmanchador de pontos. Tinha mais um. Tá, mas era isso aí. Aí eu falo assim, então, vamos ver. O lápis, todo mundo sabe para que serve. O alfinete, vocês sabem para que serve? É para espetar. Eu sim, mas espetar o quê? E aí elas não sabem como alfineta. Porque eu falo assim, a maioria das crianças e adultos também acha que alfinete é só assim. Só de fincar assim. Só que isso aqui não alfinetou nada, porque, né, eu mostro, ó, o tecido, ele sai. E aí eu digo, tem que botar aqui, mostro como é que segura o alfinete, mostro que eu boto o dedo assim por baixo, né, pra ele voltar, então ele tem que ir e voltar. Aí elas vão entendendo, e eu dou um tecido e falo, treinem, tá, aí elas treinam. Essa rodelinha que veio do alfinete, que eu compro aquele de disco, né, essa rodelinha, ela não é um estojo prático pro dia a dia. Quando vocês estiverem ali costurando horrores, que usou todos os alfinetes do disco, no final do dia vocês vão passar muito trabalho, no final da aula, muito trabalho fincando eles todos nesse disco. Ou seja, esse disco é somente uma embalagem. Não queiram ficar aproveitando ele para levar no seu ateliê. Na hora que vocês fizerem uma bolsa, um porta-alfinete aqui, um alfineteiro que a gente vai fazer sozinhas aqui, sozinhas não, em conjunto, vocês vão colocar ali. E essa rodelinha é descartada, a gente não usa mais. Daí elas entendem. Sabe por quê? Porque eu tenho que falar isso? Porque eu passei já muito tempo esperando a aluna organizar o material, fincando naquele disquinho. Vocês sabem qual é o disquinho que eu tô falando? Daí elas ficam fincando. Sabe? A mãe tá lá esperando, acabou a aula, vamos! E aí ela tá lá fincando. Então assim, eu já explico que aquilo é meramente uma embalagem. Ok. Daí eu digo as agulhas. As agulhas, quando enferrujam, mesma coisa dos alfinetes. Não é assim, joga no lixo qualquer. Aqui a gente tem um cemitério de agulhas, daí eu mostro uma caixinha de filme Kodak. E ali tá escrito cemitério de agulhas, tem até uma cruz. Vocês vão colocar aqui, porque quando ela tá torta, enferrujada, essas coisas, não é no lixo comum que coloca. Porque pode fincar... Você sabe por quê? Eu pergunto, né? Você sabe por quê? Sim, porque pode fincar os lixeiros e tal, as pessoas que trabalham com lixo. Isso aí. Elas já estão bem educadinhas nessa questão, sabe? Aí, eu falo uma coisa das agulhas que é crucial. Na hora de escolher uma agulha, cuidado, não fique pegando a agulha com o maior buraco, aquele com o buraco bem gordo, porque isso só vai ser fácil na hora de passar a linha no buraquinho. Na hora que for costurar, que é o teu maior trabalho, maior tempo, né, alinhavando, ela vai trancar na trama do tecido. Então não adianta tu pegar uma baita agulha para uma linhazinha de nada, só para ter aquele primeiro trabalho facinho de fazer. E aí eu ensino técnicas de enfiar a linha, né, algumas técnicas que eu desenvolvi e tal, para elas irem treinando. Eu falo, já antecipo, gurias, a prof sabe que enfiar a linha na agulha às vezes irrita, chega até a dar calor, é assim. Mas é esse calorzinho que dá na gente, que a gente começa a sentir a cabeça assim suando, é isso aí que vai fazer a gente ficar craque. Então, a prof quer que vocês tentem sempre 3 vezes. Se ficou muito suada, com muita raiva, me chama. Eu não quero que vocês fiquem brabas. Então, tem que ter um limite entre o tentar e o desistir.
É muito tênue. Mas eu preciso sim que elas tentem. Não adianta assim, vamos costurar. Tá bom, prof. E aí pega e me entrega assim. Daí eu vou lá e eu enfio. Não dá. Não dá, porque senão elas vão sempre depender de alguém que faça essa parte para elas. E isso não é didático. Elas precisam treinar essa mini mira, sabe? Tem que tentar. Se não dá certo, daí abre ali, Gabriel. Alguém bateu, por favor. Se não dá certo, aí eu vejo se elas já estão ficando assim no limite. Se não deu, daí eu faço, certo? Vamos ver o que mais. Vão escrevendo perguntas aí, quem tem, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre as máscaras, que eu sei que vocês estão com esse assunto aí na polêmica. Tá. Maneira lúdica de apresentar os materiais de modo que não cause medo. Então, essa parte é uma parte que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitas crianças que chegam com medo da máquina, medo da agulha. E por que elas têm medo da agulha? Porque elas têm na memória de que a agulha faz mal, finca, a agulha dói por causa da injeção, né? E aí, no momento que a gente mostra que é diferente, elas já começam a mudar essa ideia, mas ainda não acreditam. É bem assim. Então eu falo assim, ó, eu sei que vocês vão mexer com a agulha. E vocês têm medo. Quem é que tem medo? Aí umas levantam, outras não. É assim. Vocês vão se fincar 3 vezes e vai doer. Mas não é fincar assim, atravessar o dedo. Vocês vão fincar. Vai doer 3 vezes. Na 4ª, na 5ª vez, aí tu vai conseguir não sentir mais tanta dor. Então elas começam a ficar com resistência, sabe? Elas vão adquirindo aquela coisa assim, não vou chorar por nada. E elas ficam na contagem regressiva pra essa dor, pra essa dor passar. Elas ficam uma vez, ai. Aí elas dizem, Sora, eu já... vão lá pra outra sala que eu tô fazendo uma live, faz favor. Eu já falei pra ele botar roupa, tá, pai? Saiam, por favor, eu tô fazendo live. Gabriel, saiam, eu tô fazendo live, eu preciso de silêncio, eu estou ao vivo. Eu já mandei ele botar roupa 5 vezes hoje, tá? Fecha a porta ali, por favor. E aí, gurias? Me perdi. Então, elas ficam nessa contagem regressiva. Elas dizem, ai, já finquei 2 vezes, falta só mais uma. Sabe? Elas ficam, assim, muito ansiosas pra chegar na 3ª vez. Ok, então eu tranquilizo elas, né, de que isso... de que a agulha realmente não dói, não vai fincar. E eu também digo que a agulha não vai jorrar sangue. Não vai, tipo, se fincar vai formar uma bolinha às vezes, mas assim... Não, é uma coisa que vai dizer, ai, e pronto, não vai ficar assim, ai, e agora? Não vai jorrar sangue, não vai. Vai ali no banheiro, né, passa uma aguinha. São coisas que a gente tem que se precaver, vai acontecer, sim. Então eu já falo de antemão, é muito melhor eu prepará-las dessa dor do que elas se surpreenderem com a dor na hora que acontecer, entendeu? E aí, claro, eu tenho um kitzinho de primeiros socorros ali, um band-aid, mertiolate. Assim, ó, nunca usei mertiolate. O band-aid eu já usei. Mas furei dedo, tá, e eu coloco ali, mas, tipo, não é uma coisa super necessária, tá? Juliana Macedo, se tu consegue acompanhar as aulas pelo celular, tu tá falando do Ninja da Costura? Se é isso, sim, tu consegue acompanhar por qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, tá? Tablet, celular, notebook, o que tu preferir. Aí, gurias, na hora de apresentar a tesoura, porque daí eu falo, deixa eu ver quanto tempo estamos de live. Tá, mais 10 minutinhos. A tesoura é uma coisa que elas não sabem a diferença de tesoura de tecido e de papel, né? Então,
eu tenho que explicar que a tesoura de papel é só pra papel, a de tecido é só de tecido. Quando vocês forem comprar, sinalizem. E aí eu mostro as nossas tesouras. Eu digo, tá vendo essa tesoura aqui? Ela tem uma fitinha pendurada e ela é só para tecido. E todo mundo tem que ajudar a cuidar. Porque se vocês ficarem cortando papel, vai estragar. E a prof precisa de tesouras boas e vocês também. Aí eu conto uma história pra elas gravarem. Tudo a gente tem que linkar com alguma história. Isso aconteceu real comigo, tá? Então, assim, eu falo, ó, quando a prof não tinha estilizou, que o meu ateliê era dentro de casa, um dia eu procurei minha tesoura e ela tava, sabe, ela tava cega, não funcionava. E eu, ai, que estranho, essa tesoura tá cada dia pior. Aí chegamos, aí um dia eu fui na cozinha e achei a minha tesoura lá. E eu falei com a minha faxineira, assim, eu disse, tu que tava usando minha tesoura? Ela, ai sim, tá aqui, pode levar. Eu tava usando pra abrir umas caixas de leite. E eu, não! Aí eu falei, tá bom, pode pegar essa tesoura pra ti, mas olha só, quando tu pegar uma tesoura que tem uma fitinha de tecido, é porque ela é só pra tecido. Tu tá proibida de pegar pra qualquer outro fim. É só pra tecido, tá? Então, eu mostro que eu já passei por isso e, sabe, foi frustrante. A minha tesoura preferida foi sendo usada por outras coisas e ela foi se estragando. Claro, eu não sabia, né? Eu fui descobrir depois. E aí, elas decoram. Volta e meia, eu tenho que ficar muito de olho, porque quando eu falo assim, recorta aqui o molde, quando eu olho, elas estão quase pegando a tesoura de tecido. Daí eu digo, não, olha só, essa aí é a tesoura certa. Eu não chego e aviso direto, sabe? Ó, essa não é a tesoura, eu falo, essa é a tesoura certa de papel. Daí elas pensam, ligam o tico e teco, e aí elas entendem. Já aconteceu nas tuas turmas de alunas não se darem bem, tipo, uma implicando o tempo todo com a outra, a ponto de não se suportarem? Como tu lida com isso? Já aconteceu inclusive de uma aluna fincar a outra com a agulha. E lá no braço assim, ó. Bom, eu separo. Se tu tem dois cantos na mesa, assim, põe uma em cada cabeceira, tá? E se não tenho, se o espaço é muito pequeno, eu sento pra uma conversa. E aí eu digo, gurias, vocês estão aqui por obrigação? Ou a mãe obrigou, falou, não, tu tem que ir nessa aula, que nem assim ir pro colégio, ou vocês estão aqui porque querem? Ah, não, a gente quer. Pois é, só que assim, aqui tem regras. Se os alunos não se dão bem, a prof não pode deixar eles fazerem aula. E já aconteceu, daí tu exagera. Já aconteceu de eu ter que cancelar a matrícula de 2 alunos porque eles se implicavam toda hora. Então eu preciso, e vocês precisam também, se darem bem. Se não se der bem, paciência, eu vou ter que cancelar a matrícula. Porque aqui é um momento para se sentir bem, para ser alegre, é um momento de costurar coisas lindas. E quando a gente costura coisas com uma coisa ruim no coração, assim, se sentindo mal ou desejando mal para colega, aquilo que a gente está fazendo sai muito feio. E quem olha para aquele produto depois pronto, sente que aquilo ali não tá tão bonito. Sente a energia que vocês estavam carregando no coração na hora que estavam confeccionando. Mais ou menos aquilo de meditar, né? Que quando a gente faz alguma coisa, a pessoa sente mesmo. Eu sei disso. Muitas vezes eu já fiz coisas que eu entreguei, eu fiz assim com muito amor e já fiz coisas meio neutras, assim. E a gente medita com as mãos quando a gente costura, né? E aí eu faço essa combinação. Se vocês não colaborarem, eu jogo pra elas a responsabilidade, sabe? E aí elas tentam melhorar, sabe? Se não dá certo, daí de repente falar com o pai, mas tenta fazer 2 ou 3 vezes assim com as crianças, sabe? Alguém mais perguntou? Não, tá. Certo, Deb? Tenta assim. Eu trato as crianças como adultos. Claro, com uma linguagem lúdica, de maneira que elas memorizem as coisas, mas eu falo com elas sem nhenhenhen. Igual assim com o filho. Eu não falo, ai, meu filhinho, ficar falando assim, miadinho, diminuindo as palavras, sabe? Ai, coloca lá uma blusinha, pega um casaquinho, né? Assim não, vai lá, pega um casaco. Ah, mas eu não quero. Tu vai passar frio. Tu que escolhe. Eu digo bem assim, tu que escolhe. Se passar frio, vai fazer tal coisa. E agora ele veio aqui o meu pai na minha casa.
Meu pai veio, ai, vai botar roupa. Eu falei, pai, eu já falei 5 vezes pra ele botar roupa. Não quer? Ele ficou ali, tava com o nariz já afungando. Aí eu digo, se ficar doente, não vou te cuidar. Aí, quando eu falo assim mais severo, daí ele vai lá e bota. Agora botou a roupa. Sabe? Então, assim, ó, joga a responsabilidade pras crianças. Elas entendem mesmo. Trata como se fossem 2 adultos. Com uma linguagem acessível. Dá comandos rápidos, assim, frases curtas. Tá? Que mais? Ah, o giz de alfaiate. Elas não entendem, às vezes, o que que é. E elas acham o máximo quando eu apresento. Porque é uma coisa diferente, é uma coisa que risca, que não é lápis, né? E que não é o giz do quadro. E aí, então, eu mostro assim, ó, o giz de alfaiate, ele serve pra tu desenhar, e aí tu dá uma passadinha, e aí ela se esfarela, olha que legal. Ah, mas por que não pode ser o giz de quadro, né, o escolar? Pode, até pode, só que o giz de quadro, aí eu tenho um giz de quadro lá e mostro. Ó, quando a gente risca, fica um risco grosso. E aí, não adianta muito, né? Porque a gente não sabe se pode cortar em cima ou embaixo. Então, isso pode dar uma diferença quando o risco é muito grosso. Já o giz de alfaiate, ele tem uma ponta. A gente risca e ele é mais preciso. Pá, daí elas entendem. Aí sempre alguma pergunta, tá, mas e se eu apontar o giz de alfaiate assim com estilete? Aí dá certo, então pode ser. O giz escolar, né? E aí eu digo, e tem uma coisa bem legal, que já teve que trocar as lunas de horário, faz isso, vai fazendo que... E a mãe topou numa boa, Debbie. Trocando de horário, deu certo. Depois me contei. E aí tem outra coisa que eu digo, o que dá pra substituir o giz de alfaiate? Se vocês perderam o giz ou não tem, né? Tu pode usar um sabonete em barra, quando ele fica fininho, aí deixa ele secar e tu passa. Ele vai riscar e vai sair até quando passar com ferro, assim, às vezes bota um calorzinho, um vaporzinho, ele já se vai. Ah, daí elas acham o máximo, gostam de guardar os sabonetes em casa, porque eu falo, se vocês têm um giz de alfaiate, será que é suficiente? Aí elas ficam pensando, não, porque se a gente perde, não, mas não só isso. Vocês conseguem riscar em todas as cores de tecido com esse giz branco? Daí elas pensam e, tem o tecido branco e aí não pode ter giz branco. Pois é, então por isso que é bom ter, de repente, um sabonete azul, sabonete rosa. Ou, outra coisa que funciona é o lápis de cor aquarelável. Aí tem que riscar bem fraquinho, assim, pra que não, na hora, se há um tecido branco, tu vai fazer uma camisa, sei lá, né? E tu risca com um lápis preto, pode ser que manche. Então, funciona também outras coisas pra substituir o giz de alfaiate. Não precisa mandar a mãe lá comprar. Concordaram pelo bem da saúde mental de todas nós. Qual a idade, Juliana? Eu fazia a partir de 7 anos. Aí eu fui pegando prática, tá? Tudo isso assim, ó, tu vai vendo no teu começo, se tu precisar assim, não, eu pego a partir de 8, 9, beleza. Conforme tu vai tendo a prática, tu pode ir baixando. Eu baixei depois que eu tive o meu filho e eu vi que eu conseguia ensinar costura quando ele tinha 3 anos. Tu tá sem sapato, sem chinelo, né? Pode. Tu tá sem chinelo? Quer ficar doente? Tá, e aí? Vai lá botar o chinelo. Eu não vou te cuidar, tá? E aí... E aí eu vou fazendo, assim, a dinâmica. Eu fui diminuindo a faixa etária conforme eu via que eu conseguia ensinar crianças menores. E quando eu ensinei o meu filho a costurar na máquina, com 3 anos, eu pensei, não, eu consigo. Claro que eu não ia abrir pra todo mundo de 3 anos, porque eu ia ficar bem louca. Mas eu diminuí de 7 para 6 anos, tá? A prática é fundamental, exatamente. A prática, Deb, é tão fundamental que no início eu aconselho as professoras a começarem com poucos alunos, para tu ir te sentindo como professora, para tu ir entendendo como é que tu dá aula e como é que tu dá conta. Não abre 10 vagas de início, de sopetão, senão tu vai te apavorar, tu não vai saber lidar. As crianças vão montar na tua cabeça, porque tem que ter pulso firme também, tem que saber dar limite. E quando tu começa a dar bastante aulas, tu pode ir aumentando o número de vagas. Então, eu comecei... É que eu fui, na verdade, eu fui gradual, sabe? Eu comecei com... Eu não podia botar mais do que 2, porque não tinha espaço. Era um quartinho de empregada, cabia eu e mais 2 pessoas. Então, eu realmente não tinha como botar uma turma de 5.
Então, lá, quando eu era bem novinha, lá com 18 anos, era eu e mais 2 alunas. Depois eu mudei para um espaço maior. E aí eu fui aumentando mais as vagas, entendeu? Então, eu cresci junto com o meu espaço físico, digamos assim. Tua neta tem 5 anos, adora ficar no ateliê, tenho medo dela se machucar. Bom, assim, ó, o medo da criança se machucar sempre vai existir. Só que tu tem que... O que eu digo é não privar ela, sabe? Se ela tá com essa curiosidade, supre. Porque isso é maravilhoso, ela tá curiosa, ela quer aprender. E a gente começa a castrar, não porque isso machuca, não porque machuca, machuca, machuca. A criança chega uma hora que, então tá, então machuca, não vou aprender. E aí vira aquelas adultas que pensam assim, poxa, por que eu não aprendi mesmo a costurar se a minha avó fazia, sabe? O que eu recebo de gente assim, hoje no ateliê. Ai, a minha avó era mega costureira, nunca me deixou chegar perto da máquina. E é tão triste, sabe? Porque daí a avó morreu e hoje elas estão pagando uns cursos. Então é tão lindo, é uma vivência que vocês duas vão poder ter, tá? Muito bem, meu amor, pantufa, ótimo. Ó, bota esse aqui no lixo. Sabe, é um momento vó e neta tão bom. Primeiro tu prepara ela, tu diz, olha, isso aqui funciona assim, não pode colocar o dedo aqui embaixo da máquina, da agulha da máquina, isso vai furar, vai te machucar. Olha lá no feed, eu fiz um IGTV, acho que umas 2 postagens atrás, tá um círculo assim escrito criança e costura, 3 dicas básicas. Dá uma olhada lá, porque ali tu vai gostar dessas dicas que eu coloquei. Não priva a criança. Se ela tá curiosa, vai em frente. Deixa ela mexer, sabe? Às vezes o meu filho gosta de brincar com a caixinha de alfinete. Ai, finca, mas ele tá lá brincando. Se ele se espetar assim, ó, não é uma coisa, sabe? Ele não tá fazendo nada de movimento assim, ele tá brincando, montando, enfileirando alfinete, brincando com ímã. Deixa, isso é legal. Aí eu digo, ai, organiza aqui essas linhas, ó, que é quando as linhas estão enosadas, sei lá. Aí ele vai lá, arruma. Ai, mãe, posso encher bobina? Bota pisar. É um ótimo exercício, sabe? Elas ficaram vendo aquela bobina encher. Sério, eu amo ensinar isso. Porque elas param e ficam olhando aquele negócio. Elas ficam encantadas, hipnotizadas. E aí elas enchem todas as bobinas. Eu fico até sem bobina vazia. Mas como é que eu vou dizer que não? Sabe? Deixa elas treinarem. Apesar de eu trabalhar 7 anos com criança, é a primeira vez que eu ouço alguém falar sobre toda essa experiência. Eu vejo que cresço e aprendi mais coisas a cada ano. É isso aí, que bom, Deb. Que legal. Tá, pessoal, mais alguma pergunta? Eu não gosto de deixar as lives muito longas. Tudo isso aqui eu tô subindo no YouTube, tá? Hoje eu já vou botar no ar a primeira live, que foi a de segunda-feira. Tá lá no canal do YouTube. Tá? Ainda não. Eu estou subindo, tá? Carregando o vídeo. Mas assim vocês conseguem pegar tudo na íntegra, tá? Verdade, adoro fazer caminha pros móveis dela com ela. Que amor! Mas faço com cola. Ela adora tudo do ateliê. As fitas e as rendas, até brilha os olhinhos. Nossa, Juliana, pelo amor de Deus, vai botar essa criança a costurar. Sério. Não admito isso. Brilha os olhinhos, olha só. E aí tu tá usando cola, eca. Tu faz assim, ó. Aquela parte de sentar na máquina, da direção do tecido, fica tu, tá? Tu vai fazendo e ela pode ficar numa cadeira ao lado, olhando o que tu tá fazendo e pisando no pedal. Assim ela vai descobrir o ponto do pé, sabe? Até onde ela pode ir, mas primeiro deixa ela brincar com o tecido para ela entender. Quando pisa bem, vai muito rápido, quando tira, desacelera, sabe? Então, isso aqui é muito legal para ela aprender, tá? Ficam curtindo a linha rodar na bobina, é isso aí, é muito lindo. E aí, Juliana, depois que a tua neta treinar aqui o pezinho, assim, ó, pode até se furar papel. Eu brinquei muito de furar papel com a máquina antiga da minha avó. E claro, minha avó vinha lá e dizia, ai, vai se machucar, cuidado. Não. Aí eu dizia, ai, vó, mas é que dá muita vontade, é muito bom. Ela, tá, então aqui, ó. Ela não ficava me supervisionando, eu e minhas primas. Ela dizia, então aqui, tu não pode botar o dedo aqui embaixo. Se botar, vai machucar. Bom, eu entendi. Já era maior também, não era assim tão criança. E a gente ficava ali. Eu nunca botei o dedo ali embaixo, porque minha avó me precaveu. E se tu vê que a criança tá muito assim, ai, eu vou tentar, vou desafiar, deixa eu ver o que vai acontecer, porque às vezes ela só aprende na dor, né? Tu mostra assim, ó, tu pega, levanta a agulha, encaixa o dedinho dela embaixo e vai aqui no volante e faz a agulha descer. Vai fazendo.
E aí, deixa o dedinho assim, né? Pra não ir na linha, na unha. E aí tu vai fazendo. Aí tu mostra, tu tá vendo o que vai acontecer se eu continuar? Aí ela vai se ficar com medo, né? Vai ficar toda assim, ai meu Deus. Ou ela vai tirar o dedo antes, ou tu deixa dar uma encostadinha. Dá uma encostadinha e monitora. Claro, tu não vai furar o dedo da criança, mas é só pra tu mostrar um pouquinho da dor que vai dar, pra ela entender. Aqui não se bota o dedo. Entende? Às vezes eu pego umas alunas que são muito assim, ai, será? Eu vejo assim pelo... A gente tem que cuidar muito da expressão facial da criança. Quando elas estão muito encantadas, ai meu Deus, saiu, que legal, é isso que acontece, uau, deu certo. Nossa, a máquina pisa, uau. Mas às vezes tu vê umas assim mais encapetadas, que é normal, não é, né? É da criança. Elas ficam assim, ai, será que vai funcionar? Será que vai machucar mesmo? Aí eu, então vem aqui, bota aqui o dedinho e a prof vai te mostrar o que vai acontecer. Não tenha medo, eu não vou chegar lá. Mas é isso. Será que eu posso ir mais? Ah, não, não pode. Entende? Então, todo esse cuidado, assim, não é nem cuidado, é provar. Essa prova de que vai machucar é válido também. Faça isso com a tua neta, tá, Juliana? E aí, pra fazer roupinha de colchão, edredom pra Barbie, essas coisas, manda ela cortar o tecido, pega ela e risca. Não entrega pronto. Põe a régua, faz ela riscar pra ela ver que não é igual riscar no papel. Poxa, o tecido, quando a gente vai riscar, começa a se franzir todo, né? Começa a se enrugar, às vezes a gente se irrita. É assim. Então, é pra ela entender que ela tem que ir aos pouquinhos, fazendo. Depois dá pra ela cortar. Se cortou torto, não faz mal, deixa. Quando ela crescer, ela vai ver aquilo assim, meu Deus, eu fiz isso com a minha avó. E é costurado, não é colado. Isso é maravilhoso, sabe? Então, assim, eu sou muito a favor de... A criança quer costurar, bota ela pra costurar. Não fique privando. Porque aí, suprindo essa curiosidade dela, é que pode nascer aí, ó, quem sabe uma grande profissional. Se não for para a área da costura, vai ser para outra área que use muito bem as mãos. E a gente tá carente disso, sabe? Tava falando com uma professora de primeiro ano, de primeira série, assim, né? Das crianças que estão ali com 6, 7 anos. E ela disse, Elisa, é muito necessário esse trabalho que vocês fazem de ensinar a criança a costurar. Porque tá vindo pro primeiro ano crianças que só sabem fazer esse movimento aqui. E aí, quando precisa apertar uma cola, abrir uma cola que é de rosquear, assim, ó, não consegue. Quando tem que botar um pouquinho de cola, faz pff. Tudo isso é falta desse manejo. Vão jogar dominó, é no computador, é arrastando, sabe? Vão jogar xadrez, não é mais pegando a pecinha e botando aqui, é também no tablet. Tudo que é coisa de tabuleiro legal, que jogo de vareta, sabe? Essas coisas assim, ó, é muito bom deixar a criança fazer. Só que hoje tá tudo informatizado, entende? E essa é uma briga que eu tenho também com as escolas, sabe? Eu digo, qual a necessidade de equipar um laboratório de informática de última geração com um monte de computador bam, se as crianças são nativas digitais, pô, sabe? Elas têm isso em casa. Criança hoje precisa de robótica, de brincar de sucata, vão fazer artesanato, fazer costura, fazer alinhavo com um cadarço e uma cartolina furada, fazer isso aqui, vai e vem. Isso sim. Agora, todas as crianças têm tablet e computador em casa, por que tem que ter nas escolas? Sabe? As casas hoje não estão equipadas de artesanato, de coisas legais, de costura, de máquina de costura. Isso os pais não têm. Por que ficar investindo em maquinário assim de informática? Muito mais barato montar um ateliê de artesanato e muito mais benéfico para a criança, sabe? Ah, isso gera experiência pra ti também com as crianças, por tu ensinar a tua neta. Exatamente, foi o que aconteceu com o meu filho. Eu já ensinava, eu ensino crianças há 18 anos. O meu filho tem 6. Depois que eu ensinei ele a costurar na máquina, olha que legal, eu baixei 1 ano a faixa etária de aceitação da idade mínima na minha escola, né? Certo, meninas? Então é isso, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho que dar algum aviso final. Ah, sim.
O Ninja da Costura, pra quem ainda não adquiriu, não sei se vocês viram, mas tem com 90% de desconto somente nesses dias, nessa semana agora, já vou encerrar as inscrições. Ele custava 400 ele custa 498 e eu fiz 90% de desconto porque é a minha forma de ajudar o pessoal aí que tá enclausurado em casa nesses tempos de coronavírus. É a minha forma de mostrar para as mulheres que a gente consegue sim ganhar dinheiro com a costura e vamos aproveitar esse tempo que nós estamos em casa, porque sentando na máquina agora, a gente vai fazer dinheiro lá na frente, tá? Não ensino a fazer roupas porque não é um ganho rápido, né, de dinheiro, e eu preciso ensinar vocês a ganharem dinheiro rápido. Então é fazendo coisas de fácil venda, estojo, necessaire, mochila, sabe? Alguns tipos de itens para moda casa, coisas que não servem em ninguém, não precisa servir num corpo de brasileira, ok? Aqui em casa ela sai do iPad. Isso, olha que bom. Isso aí. Lisô André, meu primo. Meu primo entrou. Tá, meninas, mais alguma dúvida? Então, Ninja da Costura, eu não vou liberar muitas vagas, tá, para essa turma, porque eu preciso me dedicar a cada turma que eu abro. Então é uma coisa que demanda de mim tempo, demanda assim cuidados com a turma, porque eu faço lives, faço tudo. E então assim, ó, se tu tá pensando, compre hoje porque já já encerra, tá? Assim que encerrar preencherem as vagas, eu fecho essa turma e depois eu vou voltar pro meu valor normal, porque eu também preciso ganhar dinheiro, né? Tô fazendo isso aí mais por ser a boa ação pra dar solidariedade, né? E outra coisa que tinha que falar. Ah, tá. E as máscaras que vocês me perguntam muito se máscara de pano tá funcionando ou não. Fiz um post ontem, ou hoje, nem me lembro mais, ontem, sobre a máscara, tá? Se vocês puderem, façam a máscara de tecido, porque qualquer barreira que a gente coloque aqui já é melhor do que nada, já funciona. Se tu for. A televisão tá dando que ai, não protege tanto e ela é até maléfica. Da onde que é maléfica? Tipo assim, ó, tchê, se eu tô com uma máscara aqui, ontem eu tive que usar máscara que eu tive que dar uma saída. Tô com a máscara, às vezes entra ar por aqui. É óbvio que o vírus pode entrar por aqui também. Entendeu? Então isso de ai, tem que ser a cirúrgica, não sei o quê. A cirúrgica é feita de TNT, então se é isso, coloca TNT por dentro. Mas use, vai sair de casa, use sim a máscara. Se puder, usa a luva. A gente tá assim, nessa noia da asepsia, mas infelizmente tem que ter, tá? Juliana, pagamento só cartão ou se tem boleto no Ninja? Tem os dois, cartão ou boleto, tá? Deb, o curso das professoras eu estou formulando. Inclusive, essas lives aqui é justamente para eu formular. Eu tô modelando o curso, tá? Tá saindo. Essa maratona de live Prof Ninja é pra eu ir vendo cada vez mais as ideias. Agora eu encerro aqui e já escrevo todas as coisas que eu fui falando. Entendeu? Tem um pouco aqui no meu roteiro, que já tem 8 páginas. E tem um pouco que eu sei que eu falei aqui que é inédito. Eu termino e eu venho aqui e começo a estudar. Tá bom? Então, gurias, se puderem, façam máscaras. Eu ontem tive que levar meus avós pra imunizar, tomar vacina da gripe. Meu Deus, os caras no estacionamento trabalhando sem máscara. Me deu vontade de sentar na máquina, fazer e ir lá entregar pra eles, sabe? Mas só que é muito longe, eu não vou voltar lá só pra entregar a máscara. Mas se puderem, gurias, façam. Podem vender também. Eu sei, todo mundo tá precisando de dinheiro. Tem gente que tá doando. Se pode doar, doa. Se não pode, não doa. Tem inúmeros passo a passo ali. A Mayara, minha assistente, tá com um passo a passo no canal dela. Eu marquei ela na postagem. Vão lá, sigam, tá bem legal. Então vale fazer. Cleonice, tu quer comprar o Ninja, isso? Compra logo, porque depois vai encerrar as vagas, tá? De verdade, eu não posso ficar botando assim trocentas pessoas a cada turma, porque senão eu fico bem louca. Certo, pessoal? Vou encerrar aqui então. Olha aí, ó. Já passei do horário. Sempre quero fazer uma live de meia hora e não consigo.
Tá bom? Beijos, então. Vou subir a primeira aula no YouTube, tá? Tu tá fazendo duplas máscaras. A função do elástico dá trabalho. Guria, mas bota o elástico só. Ou tu pode fazer de amarrar, né? Tu pode botar uma aqui, sabe? Aí depois eu vou fazer um story mostrando a minha máscara. Porque tem umas que a pessoa pode amarrar aqui, mas eu prefiro aqui na orelha. Melhor, não precisa dar a volta na não precisa dar a volta na orelha. Eu não tenho molde. Eu não fiz máscara. Não tenho nenhum molde. Eu tô olhando os tutoriais na internet, todo mundo fazendo tutorial, então eu achei que eu prefiro indicar as minhas colegas que tem canal de YouTube, entendeu? Cleonice, como faz pra comprar o Ninja da Costura? Tá o tem um dá uma olhada nos stories, tem uns arrasta pra cima assim, e aí tu já consegue comprar. Tá bom? Eu vou fazer de novo aqui um outro arrasta, tá? Vou encerrar aqui pra não ficar muito longo, porque depois fica um vídeo imenso lá no YouTube. Quem quiser ver as primeiras aulas do Prof. Ninja, já vou colocar, tô subindo os vídeos agora, tá? Hoje é a terceira aula, amanhã é a última. Deixa eu mostrar o que eu vou falar amanhã. Peraí, pra dar um gostinho de água na boca pra vocês. Como é que eu apresento a máquina de costura de maneira lúdica? Como é a minha linguagem divertida para mostrar cada função e os nomes das peças? A importância do brincar com a máquina, né? E o conselho que eu dou para os pais sobre a compra da máquina ideal. Se der tempo, eu quero falar sobre a costura à mão, como é que prepara a linha e tal. Ai, bom, tem muitas coisas. Ai, só vou falar sobre apostilas também. Tá, meninas? Vou encerrar. Beijo, beijo, beijo.